Olá, muito boa tarde. Foi há 12 anos que o conclave escolhia um cardeal argentino para sucessor de Pedro. Francisco seria o Papa a conduzir a Igreja num caminho mais aberto ao acolhimento e a percorrer periferias que reclamam a atenção da Igreja. É um tema que queremos analisar hoje com João Duque, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, que está connosco através de plataforma digital. Professor João Duque, muito obrigado por estar connosco no programa Eclésia, nestes 12 anos de pontificado de Francisco. Podemos dizer que é um Papa que toca a vida real das pessoas, que nos transmite uma Igreja que, apontando à eternidade, tem, no entanto, os pés assentes na terra? Sim, bom dia também a todos, antes de mais. Eu diria que sim, aliás, isso é notório em todo o seu pontificado. Com isto não quero dizer que outros papas não tivessem também a ver com a vida real das pessoas, mas verdadeiramente de outro modo, e esse é um dos aspectos salientes do Papa Francisco. Claro, as pessoas têm a personalidade que são. Vamos vincular isto simplesmente à personalidade do Papa. Acontece que tem um significado para além de si mesmo, nomeadamente em relação à humanidade em primeiro lugar, tendo em conta o impacto que o Papa tem tido em relação ao conjunto da humanidade nos últimos pontificados, tendo em conta também o impacto que o Papa tem relativamente à governação da Igreja e, portanto, o seu estilo é um estilo que claramente marcou transformações significativas, ainda em curso, na própria governação da Igreja. Um Papa muito atento e centrado também pelo que diz nas pessoas, na pessoa comum. Um Papa, desde logo, desde a primeira hora, que todas as pessoas entendem e, por isso, terá também cativado desde o início. Sim, é verdade, é notório. Claro, tem a ver com um estilo também de pastor, em certa medida, ele era pastor, latino-americano. Nós sabemos que o nosso estilo europeu é um estilo tendencialmente, com exceções, evidente, mas tendencialmente mais frio, mais institucional. Ele já tinha dado mostras deste estilo no seu ministério na América Latina e transferiu o estilo, evidentemente, para o estilo do papado, como é habitual. E aí se situa também a diversidade das personalidades dos papas, de que, aliás, fomos testemunhas neste século XX e que é também muito enriquecedor para o ministério petrino. É um Papa que também, que nestes 12 anos de pontificado, tem enfrentado algumas questões e apontado a sua ação no sentido de transformar dimensões da Igreja Católica, desde logo o caso dos escândalos sexuais, mas também recados muito incisivos para dentro da própria Cúria. Tem sido, nesse aspecto, um Papa corajoso. Sim, sem dúvida. Eu devo dizer, não quero, enfim, distinguir nesse aspecto a coragem em relação aos anteriores. Aliás, considero que o Bento XVI também foi corajoso, nomeadamente na decisão última que tomou, mas precisamente já aí tinha começado o enfrentamento com um problema gravíssimo, que é o problema de facto dos abusos na Igreja. Não dos abusos propriamente, que já tinham existido antes, mas da manifestação desses abusos e o conhecimento desses abusos e ter que lidar com esse fenómeno. O Papa Francisco percebeu claramente, é um assunto que eventualmente para ele já era, diríamos, comum anteriormente, que tudo isso se ligava a um estilo demasiado clerical da própria organização eclesial e do funcionamento também de certos níveis da liderança eclesial, com exceções sempre, mas tendencialmente assim. E por isso penso que ele próprio orientou o seu ministério no sentido de combater o estilo clerical, centralista também, mas sobretudo clerical, do exercício da liderança nas comunidades eclesiais, que depois, inevitavelmente, podem conduzir à questão do abuso. Nisso ele foi corajoso, tinha que ser, quer dizer, penso que não haveria um caminho diferente. Em determinado momento,
terá sido até mal recebido no interior da Igreja, porque se considerou que criticava demasiado os de dentro, nomeadamente os líderes, nomeadamente o clero, mas penso que progressivamente também o clero, diria, mais equilibrado, percebeu que esse era o caminho, que havia exigência de transformação. Ultimamente, essa transformação deixou de ser simplesmente focada no clero e passou para as estruturas mais abrangentes da própria Igreja, para além do clero, com envolvimento muito sério do laicado. É também de sublinhar este cuidado pela casa comum, esta sensibilidade ambiental do Papa que tocou, digamos, forte e envolveu de maneira significativa até a comunidade científica e tem moldado o pensamento também nessa linha, no trabalhar também esta dimensão da conversão ecológica, apresentando o cuidado ambiental também como um itinerário que toca à própria identidade dos cristãos como tal. Exato, esse era um tópico que ele trazia já do seu ministério anterior e, por assim dizer, com o qual arrancou seriamente no seu ministério. Até nem é uma questão interna da Igreja, nem relativa aos problemas que de facto ele teria que acompanhar, não digo resolver completamente, mas acompanhar dentro da Igreja. Este é um problema de toda a humanidade e ele resolveu de facto começar o seu ministério essencialmente com esta questão. De facto, na doutrina social da Igreja havia algumas indicações em relação a este problema, não tinha havido ainda um documento tão concentrado aqui e mesmo do estilo, diríamos, arrojado deste documento. Por isso também é que esse documento foi percebido na comunidade científica. Eventualmente, o contexto latino-americano, diríamos, pode ser, ainda hoje, um contexto mais sensível, pelo menos do ponto de vista da manifestação pública, mais sensível a esta questão. Até porque, num certo sentido, pode ser um dos continentes mais atingidos também pelas consequências das transformações climáticas. Parece-lhe positivo esta mudança, digamos, trazida por Francisco, ou esta escolha da Igreja em conclave há 12 anos por um Papa da América Latina, quebrar um bocadinho esta continuidade de Papas europeus? É bom também para a Igreja virar um pouco e trabalhar com formas de pensamentos de outros continentes? Indiscutivelmente. Nós sabemos que sim, apesar de personalidades muito diversas e de contributos muito válidos de todos os papas anteriores, a perspectiva europeia, apesar de tudo, limita a perspectiva sobre a Igreja e sobre o mundo. Evidentemente, o Papa é Bispo de Roma, nós poderíamos ficar por essa questão local e um Bispo de Roma pode perfeitamente ser um Bispo europeu, até tendencialmente italiano, que era o que acontecia anteriormente, mas o Bispo de Roma tem um significado, primeiro simbólico, relativamente a toda a Igreja, portanto, à presença do cristianismo em todo o globo, e depois, quer queiramos, quer não, sobretudo o último século, centralizou em Roma muitos aspectos da governação da Igreja, o que significa que, estando a Igreja ela mesma, na perspectiva dos cristãos, que são quem constitui a Igreja, a tornar-se cada vez mais forte nos continentes e cada vez eventualmente mais débil no continente europeu, não faria mais sentido que os Papas continuassem a ser exclusivamente europeus. Eu, aliás, considero, independentemente de quem venha a seguir, considero que essa prática da diversidade de origens do Bispo de Roma será uma prática para ficar, evidentemente. Mesmo a terminar, ainda pergunto sobre esta herança da sinodalidade. É a aposta mais recente do Papa e o desafio que lança à Igreja neste estilo novo de ser Igreja. Parece-lhe que o estilo de Francisco vai impregnando as comunidades, vai passando com alguma eficácia para que tenham realmente um estilo novo na atualidade? Eu acredito que sim. Há quem seja mais pessimista que eu. Eu conheço bastante bem muitas comunidades cristãs e acho que esse estilo está a passar. Mas este é um caminho inevitável para a Igreja, para a construção da Igreja. Pode ter depois aplicações mais radicais ou menos radicais. E também, digamos, o Papa Francisco é um Papa muito inteligente e até estratega, em certo sentido, e, portanto, é muito inteligente esta decisão última, diríamos, para
certas transformações na organização das comunidades eclesiais, das dioceses e do conjunto das dioceses e da Igreja mesmo articulada a partir da governação romana, só terá uma transformação estável para além dele mesmo se de facto estas estruturas passarem a ser estruturas muito mais sinodais. Senão o episódio Papa Francisco seria um episódio muito limitado no tempo, eventualmente sem efeitos para o futuro. Assim, devo ser sincero, posso ser otimista demais, mas acho que vai ficar um rastro forte de transformação da passagem de Francisco pelo papado, que ainda lá está, evidentemente, e ainda estará, mas ninguém é eterno e, portanto, temos que pensar no futuro seguinte. Muito bem, professor João Duque, muito obrigado por esta partilha nestes 12 anos de pontificado do Papa Francisco. São, na verdade, 12 anos em busca de um estilo novo de ser igreja. Ficam também olhares e opiniões acerca do pontificado do Papa. O Papa tem uma espécie de grande paternidade. É o grande pai, foi o grande pai nosso nestes últimos anos. E, portanto, vai deixar não só uma impressão digital fortíssima na vida da Igreja, na vida do mundo, na vida das pessoas, como além dessa marca vai deixar como que um buraco, como que uma coisa que nós não sabemos como ultrapassar, como sair dele e continuar. Este tópico da sinodalidade como uma forma de construir igreja, de construir comunidade, de expressão de comunhão do próprio povo de Deus em caminho. E na relação, diria, com o mundo em geral, no qual a Igreja se inclui, obviamente, mas que ao mesmo tempo ao qual ela é enviada, eu diria muito esta colocação da presença da voz da Igreja como uma voz aberta a todos, como uma interlocutora para uma conversa com todos, independentemente das circunstâncias de partida de cada um. Eu senti de imediato, quando o Papa Francisco entrou na Praça de São Pedro, que há ali um homem santo. Perguntar-me o que é que um muçulmano, ou porque é que um muçulmano tem esta convicção. Porque senti, desde logo, mesmo antes de cumprimentá-lo, uma enorme energia, quase como um efeito de contágio, no bom sentido do termo, sobretudo tendo em conta que o Papa Francisco é um homem que nos contagia com essa boa energia, e especialmente com uma espiritualidade que no caso dos cristãos é vista como uma santidade, se quiser, que se sente em tudo, e em particular naquilo que são as afirmações que, muito embora sejam afirmações simples, marcam-nos e tocam-nos profundamente. É um Papa missionário, é um Papa que se entrega totalmente, e é também um Papa que é disruptivo, ele é próximo das pessoas, ele telefona a pessoas, ele pensa e reza por tantas pessoas e não se deixa ficar indiferente àqueles que sofrem, desde a pessoa mais simples até grupos de pessoas, até países inteiros, não se deixa indiferente. O estilo de Francisco, a ação pastoral de um Papa que nestes dias mobiliza a oração de muitos para que a sua saúde lhe permita continuar a governar a Igreja. Mas este dia é também ocasião para olhar a história dos jubileus, um itinerário que percorremos com o cardeal Dom Manuel Clemente. Na apresentação da história do jubileu, temos estado nas últimas semanas no século XVII, ou melhor, Dom Manuel Clemente tem-nos remetido precisamente para essa altura, para o contexto social, religioso da época em que acontece o jubileu. É muito importante, Paulo, é muito importante porque os jubileus em si são sempre o mesmo, não é? É ir a Roma, no caso, e sobretudo, desde o século XIII, visitar os túmulos dos apóstolos e depois outras basílicas importantes, confessar-se, rezar, ganhar a indulgência que purifica a alma daquilo que precisar de ser limpo e é sempre tanto para se apresentar bem diante de Deus. Isto é igual em todos os jubileus, não é? Nessa intenção de, não só de perdão das penas, mas também de recomeçar. Exatamente. Para ficar
como se deve ficar diante de Deus, no fundo é isto. E isso é igual em todos os jubileus, em todos os séculos, não é? Agora, o que nós temos estado a fazer é situar cada jubileu na sua época, porque isso dá sempre alguma nota especial a cada um, como também vai acontecer neste 1675, portanto já estamos em plena segunda metade do século XVII, as coisas estão a mudar, da época barroca já se está a passar a pouco e pouco para aquilo que vem a seguir, que é uma época talvez mais racionalista, mais iluminista e por aí fora, que acontecerá sobretudo no século XVIII, mas já nesta altura se nota muita coisa nesse sentido. E, no entanto, esta tradição especificamente religiosa dos jubileus continua a levar muita gente a Roma. Essa é que é a verdade. E assim acontece. Neste jubileu de 1675, o Papa é Clemente X, mais um dessa série de papas que estão naquele espírito pós-tridentino. O que é que isto quer dizer? No século XVI tinha-se realizado o Concílio de Trento, tinha-se apurado a doutrina, tinha-se insistido nesta dimensão pastoral da vida da Igreja, os bispos nas dioceses, os padres, os párocos nas suas paróquias, enfim, tudo isso era próprio deste espírito tridentino, continuava a incrementar-se, etc. E dentro dessa atmosfera ainda barroca, portanto muito exuberante nas suas manifestações, as confrarias romanas vêm todas para a rua, fazem as suas procissões, os cortejos a seguir a cortejos, todos com as suas cores, com as suas opas, com os seus malandraus, enfim, tudo isto. Era, digamos, uma procissão permanente de motivos que deixavam as pessoas muito, enfim, como é que é dizer, estupefactas perante tanta coisa, sobretudo se vinham de sítios onde não era assim tanto, não é? Mas ali era, e foi também, em 1675. O que é que eu quero salientar neste jubileu? É a figura talvez mais relevante desse jubileu de 1675. Era uma senhora, eu tenho salientado isto, que a história dos jubileus é uma história muito curiosa sobre quem é quem na Igreja e como é que a Igreja se mexe. Muitas vezes nós ficamos assim muito pelas hierarquias, etc. Com certeza que também entram, mas há muitos factos e muitos tempos até em que as predominâncias são de determinados grupos ou pessoas. E neste caso, o jubileu de 1665 era a grande figura de Roma. Com certeza que estava lá o Papa Clemente X, mas a grande figura de Roma era uma senhora. E uma senhora que tinha sido protestante, luterana, tinha sido rainha da Suécia e depois tinha-se convertido, ou tinha passado do protestantismo ao catolicismo, tinha abdicado do trono da Suécia, estou a falar da rainha Cristina da Suécia, e vem viver para Roma. E vem viver para Roma, e tem uma grande presença em Roma, nessa altura, uma presença, por um lado, cultural. Ela forma com outras pessoas de Roma uma Arcádia, e já estamos, portanto, neste período que puxa mais pela cultura, digamos assim, e pelo cultivo das letras, das artes, etc., e tinha fundado essa Arcádia, que é importante nesse tempo das academias, mas ao mesmo tempo tinha reunido consigo outras senhoras de Roma e outras pessoas para a prática da caridade. E a Cristina da Suécia, a vários títulos tão importante na história de Roma, vai marcar este jubileu de 1675, também no acolhimento aos peregrinos, também na presença nas tais confrarias, como a da Santíssima Trindade, que, enfim, cuidavam dos peregrinos, lavavam os pés, davam-lhes alimentos, e ela e as suas amigas também vão participar ativamente nessas atividades e, efetivamente, dão o tom a este jubileu de 1670. É o jubileu da Cristina da Suécia, com certeza que é também do Clemente X, mas é muito particularmente desta ação de uma senhora que tinha nascido protestante, lá no norte da Europa, na Suécia, depois tinha abdicado, tinha vindo para Roma, tinha desenvolvido uma enorme atividade cultural, olha, por exemplo, onde recebeu também, nesses anos 70, um português de altíssimo gabarito, que é o Padre António Vieira, quando ele esteve em Roma, até para fugir aqui à Inquisição em Portugal, e lá em Roma foi protegido pelo Papa, pela Cristina da Suécia, e ela gostou tanto das pregações do António Vieira que até teve alguma resistência quando ele quis voltar para Portugal, e voltou, não é? Portanto, era uma grande figura cultural, mas ao mesmo tempo também essa dimensão religiosa e caritativa, e a presença dela e das suas amigas no atendimento dos peregrinos. Talvez seja a nota mais específica e mais marcante,
quando nós falamos desse jubileu de 1675, o Tal jubileu era- da Cristina da Suécia. Tal era essa premência de acolher quem chegava a Roma, né, em cada sim, jubileu, sim, isso era como muito também se importante. vê neste. Mas também mostra o protagonismo. Os que têm seguido Diversificado. os nossos programas, onde está lembrados que a própria origem destes jubileus, e todos os jubileus, podemos dizer, desde o primeiro e ao longo do século XIV, entre o jubileu de 1300 e o jubileu de 1400, são jubileus muito de pressão popular. Muito de pressão popular. Não são iniciativa dos papas. Quer o do primeiro jubileu, do Bonifácio VIII, ficou surpreendidíssimo quando aquelas multidões começam a aparecer em Roma. O jubileu de meados desse século, quando logo a seguir à peste negra, e nem sequer o Papa estava em Roma, estava em Avignão, mas querem um jubileu, lá tem um jubileu, quer o último jubileu desse século, também com aqueles penitentes, os chamados os Bianchi, que vinham todos vestidos de branco, a pedir indulgência e perdão, etc. Portanto, todos estes jubileus, esses mais antigos, são jubileus de pressão popular. E agora, temos no século XVII, não digo que sejam de pressão popular, porque agora os papas também os convocam, as coisas estão mais organizadas, não só para convocar e realizar todo o cerimonial previsto, as visitas às basílicas e tudo isso, mas protagonismos pessoais. E este da Cristina da Suécia, no jubileu de 1675, foi fundamental e caracteriza muito o que aconteceu. E fica na história desta celebração de 1675. Obrigado, Dom Manuel. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para uma nova etapa, um novo capítulo desta história do jubileu. E termina aqui o programa Eclésia. Amanhã estaremos de volta. Contamos consigo. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.